São Paulo, Marcelo Araújo, presidente da Japan House. É um imenso prazer recebê-los, todos vocês, aqui na nossa casa, hoje, para essa palestra e essa apresentação dos nossos dois colegas japoneses, o Sr. Hideyasu Yamazaki, que é um conselheiro especial do Dr. Johei Sasaki, que é o diretor do Museu Nacional de Kyoto, e também do Sr. Masahiro Nakatani, que é o secretário-geral do ICOM Japão e também secretário-geral da Associação Japonesa de Museus. Esse evento e essa ideia é um projeto conjunto da Japan House São Paulo, juntamente com o Comitê Brasileiro do ICOM, para que nós possamos justamente, enfim, ter um número maior de informações, conhecermos melhor esse importantíssima iniciativa que vai ser a próxima conferência geral do ICOM, que vai acontecer em Kyoto em setembro deste ano. Então, tivemos justamente essa proposta de convidar nossos dois colegas japoneses para que pudessem, enfim, nos fazer uma apresentação, obviamente, enfim, um pouco aí geral a respeito dos museus do Japão, da realidade museológica e principalmente da conferência de Kyoto, com a expectativa de que, enfim, possamos aí contar com o maior número possível de participantes brasileiros, sempre dentro dessa tradição já histórica, né, que nós, profissionais de museus do Brasil, temos tido nos últimos anos de participação neste órgão e nos diversas organizações ligadas ao ICOM. Tenho uma imensa satisfação aí de ver colegas de, enfim, acho que muitos, praticamente todos os museus daqui de São Paulo, mesmo do interior, pessoas ligadas a vários comitês, a nossa presidente do Comitê de Educação, Mila Chiovato, Ana Cristina Carvalho, que tem uma presença histórica no Comitê Demian Rist, enfim, tantos outros profissionais. Então, realmente é uma felicidade muito, muito grande. Agradeço aí muito a presença de todos vocês. E, antes de começar, eu queria brevemente pedir duas saudações para a Renata Mota, que é presidente do Comitê Brasileiro do ICO, e, na sequência, para o Carlos Roberto Ferreira Brandão, que é atual diretor do Museu de Arte Contemporânea do ICO, mas do Museu de Arte Contemporânea da USP, mas que é membro do Comitê Executivo do ICO também, para nos dar as boas-vindas. Renato, por favor. Bom, boa tarde a todos. Queria dar boa tarde aos nossos colegas, agradecer muito a visita deles, dizer que a presidente do ICOM, Suai Aksoy, me pediu para dar as boas-vindas a vocês aqui nessa tarde, dizer que nós estamos muito animados e com muita expectativa para a reunião de Kyoto. Eu tive a felicidade do ano passado de ir, em nome do ICOM, visitar Kyoto, estive com os colegas lá para conhecer os locais, conhecer a programação deles. Eu posso afiançar a vocês que eles estão profundamente envolvidos com essa organização. Nós teremos várias programações em paralelo, visitas aos museus de Kyoto, visitas aos museus próximos a Kyoto também. E nós temos um anúncio a fazer, que uma das grandes conferências, são 3 conferências principais, uma delas será feita por Sebastião Salgado, então nos orgulha muito também ter um representante brasileiro falando e com o trabalho maravilhoso que ele tem, acho que vai ser muito interessante. Então, eu queria pedir a vocês também que consultem o site dos 30 comitês internacionais do ICOM, onde vocês vão encontrar, então, as possibilidades de bolsas. Isso é muito importante, que existem ainda possibilidades. Alguns comitês já fecharam as possibilidades de pedidos de bolsa, outros não, mas muitos estão abrindo agora o momento para receber trabalhos que serão apresentados em Kyoto. Hoje eu vi, por exemplo, o Comitê de Arquitetura e Museus, o ICANT, está abrindo hoje a data para receber trabalhos para serem apresentados em Kyoto. Então, a reunião do ICOM é uma reunião extremamente rica,
é uma reunião onde todos estão representados e eu, então, gostaria de fazer um apelo para que a gente tenha uma delegação brasileira que faça jus à tradição do ICOM, como o Marcelo falou nas reuniões, nas conferências internacionais. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a Japan House, o Marcelo, a Natasha, importantes parceiros para a gente viabilizar a presença aqui dos nossos dois convidados, Yamazaki-san e Nakatani-san, que são parte da comissão organizadora do ICOM Kyoto, que é a conferência geral do ICOM que acontece a cada 3 anos em diferentes cidades, e nesse ano em Kyoto, de 1 a 7 de setembro. Nos ocorreu, no âmbito do ICOM Brasil, a oportunidade de fazer essa apresentação, um tanto para apresentar o contexto dos museus do Japão hoje. Já foi bem interessante esses 2 dias em que pudemos estar com eles. Ontem a gente fez a apresentação no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã, também com um público bastante expressivo. Agradeço a todos a presença aqui hoje, especialmente aos membros do Conselho, os membros do ICOM Brasil. E nos ocorreu que, nas conversas, que nos parece um contexto tão distante dos museus japoneses, né, mas, na verdade, com questões aí tão próximas e com convergência, inclusive, aí de temas que têm sido tratados lá e aqui, né? Então, é uma oportunidade de conhecer um pouquinho desse contexto mais geral, rico e diverso dos museus japoneses. Vocês vão se espantar aí com o número de museus que tem no Japão, num território pequeno, e principalmente conhecer as informações mais detalhadas da conferência, a estrutura, como ela funciona, onde se pode participar, né, a participação brasileira no âmbito do ICOM Brasil e seus membros, historicamente, é muito relevante. Né? Eu, que venho aqui de uma geração mais jovem, recentemente assumindo aqui a presidência do ICOM, juntamente aí com o Conselho, né, tem vários membros aqui representados, mas a diretora aqui, Roberta Saraiva, também, que tem sido uma parceira importante aí na gestão. Somos muito devedores aí de uma atuação muito importante historicamente desses membros, né, que leva também muito das nossas práticas e experiências brasileiras no âmbito internacional. Então, queria, de fato, né, já passar a palavra para os nossos convidados e dizer que, ao final, a ideia é que seja uma fala de mais ou menos 40 a 45 minutos, em japonês. Então, quem não pegou, pegue a tradução. E, ao final, a gente tem um tempinho aí para perguntas e respostas, e aí nós, do Conselho, podemos aí responder algumas questões. Tem presidentes de conselhos internacionais, enfim, de comitês internacionais, um pouco para esclarecer, também é uma oportunidade para esclarecimento de dúvidas, como participar. Por último informe, a gente tem, gentilmente, os nossos palestrantes trouxeram um conjunto de materiais sobre a conferência e Kyoto. Infelizmente, né, eles trouxeram isso na bagagem deles, não tem o material para todos, então a gente pede que quem for de instituição pegue um por instituição, né, para a gente tentar otimizar ao máximo possível, né, e aí compartilhar o material dentro do possível. Muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores, membros do ICOM. Agradeço muito por assistir esta palestra. Como esta? Eu não entendo português. それなので、私はこれから日本語でお話をします。 A minha palestra em japonês. 私は ICOM 京都大会2019組織委員会の組織委員長特別補 Eu 佐 sou o assessor especial do presidente da Comissão de Conferência Geral do ICOM Kyoto 2019. Meu nome é Hideyasu Yamazaki. 文化庁で文化財部長をして Bom, até setembro do ano passado, eu era diretor do Departamento de Patrimônios Culturais da Agência de Assuntos Culturais do Japão e trabalhava na administração de proteção do patrimônio cultural,
Mas em outubro eu fui transferido para o Instituto Nacional de Patrimônio Cultural e atualmente estou me dedicando às atividades de preparação da Conferência Geral ICOM Kyoto 2019. Então, nessa ocasião, eu fui convidado pela Japan House São Paulo para vir para São Paulo e para o Rio para explicar sobre a conferência do ICOM Kyoto de 2019. Então, eu gostaria de agradecer muito, estou muito feliz pela oportunidade de conversar com vocês aqui hoje. Então, antes de começar a apresentação, eu gostaria de primeiro expressar minha sincera solidariedade diante do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que aconteceu no dia 12 de setembro do ano passado. Diante das grandes proporções tomadas pelo incêndio, significativos patrimônios culturais foram perdidos. E essa perda não é só uma perda brasileira, eu acho que é uma perda em termos mundiais. No Japão, todos os anos sofremos com a perda ou danificação de patrimônios culturais por conta de desastres naturais. Então, por isso, quando acontece algo como aconteceu no Brasil, nós nos identificamos, nós sentimos que não é só um problema dos brasileiros. E como uma medida de prevenção, nós estabelecemos a rede de proteção de desastres para tomar as devidas medidas antes que o pior aconteça. Então, espero que o know-how japonês possa ajudar o Brasil de alguma maneira. Bom, é a primeira vez que eu venho ao Brasil e eu estou muito grato por toda a recepção. O Marcelo Araújo, presidente da Japan House, da Renata Mota, presidente do ICOM Brasil, e também pelo Carlos Brandão, membro do conselho do ICOM. Então, fui muito recebido por eles aqui, então estou extremamente grato. No Rio de Janeiro foi realizado a 23ª edição, então já se passaram mais ou menos 6 anos desde o evento do Rio. E hoje eu vim aqui falar com vocês um pouco sobre a conferência do ICOM de 2019 e desde já agradeço a atenção de vocês. Então, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê da conferência do ICOM 2019 ser realizada na antiga capital japonesa, que é Kyoto. Das 24 edições que aconteceram, na América Latina foram realizadas 2 edições, em Buenos Aires, foi em 1976, e em 2013 ocorreu no Brasil. Na Ásia, foi realizado em 2004 na Coreia e em 2019 na China, em Xangai. Então, no Japão, esse ano nós vamos realizar, então vai ser a terceira vez que o evento acontece na Ásia. Então, tanto em Seul como em Xangai, o país todo ficou em destaque, principalmente no caso da China, foram realizadas diversas performances que evidenciaram como a China é um gigante em termos culturais. Quando nós vemos em termos históricos, quando a gente vê os 3 países, China, Coreia e Japão, a China, de fato, é o país que tem uma história mais antiga em literatura, pintura, cerâmica, e o Japão vem aprendendo muito com a China. Mas, na era moderna, toda essa rica civilização ocidental fluiu para a Ásia e o país a realizar primeiro a sua modernização foi o Japão. A primeira exposição realizada no Japão foi em 1872. Aconteceu na Yushima-seido Taisenden, que é uma construção que fica em Tóquio, e essa construção é o que acabou virando o Museu Nacional de Tóquio. Enquanto isso, o primeiro Museu Nacional da China só abriu as portas em 1924, ou seja, quase meio século depois do Japão. E na Coreia, a versão anterior do Museu Nacional deles abriu as portas em 1909. Então, em termos históricos de museus, o Japão tem uma história mais longa, mais antiga do que a Coreia e a China. E nós acabamos ficando depois desses 2 países para realizar o nosso evento e ficamos um pouco chocados com essa situação. E as pessoas que foram para Xangai, tiveram essa experiência de participar de Xangai, eles falavam, nossa, a gente precisa rapidamente realizar essa conferência também no Japão.
Então, essa foi mais ou menos essa primeira ideia de fazer o evento no Japão. E nós montamos, né, uma comissão de preparação e definimos que íamos ter o desafio de sermos a sede para 2019. E ficamos na dúvida entre Tóquio e Kyoto, mas a cidade de Kyoto, né, com sua história de mais de 1000 anos, foi escolhida como mais adequada. E para definir qual seria a cidade de 2019, em 2015 ocorreu uma reunião em Paris, e aí ficamos no embate, né, a Kyoto e Cincinnati, dos Estados Unidos. Mas os encantos de Kyoto fez com que nos tornássemos a sede da conferência do ICOM 2019. Desde então se passaram 3 anos e meio e estamos nos preparando para o evento de forma minuciosa. Podem ficar com muita expectativa para a edição de Kyoto. Bom, eu imagino que a maioria de vocês aqui hoje trabalham ou tem alguma relação com museus. Então, antes de falar sobre a conferência propriamente dita, eu gostaria de falar um pouco sobre a situação atual dos museus no Japão. O Ministério da Educação e Cultura, né, o MEXT, é quem se encarrega da administração dos museus japoneses. E no Japão, segundo os dados deles, são 5.700 museus. Mas não é obrigatório fazer um registro como museu. Então, mesmo que não satisfaça todos os requisitos, um aparelho cultural pode se autodefinir um museu. Então, dentre os museus, a maioria são de história, que é 58%. Depois são museus de arte, 19%, e museus relacionados à ciência, 8%. Além disso, existem diversos tipos, né? Museus não especializados, museus ao ar livre, zoológicos, jardim botânico, aquário, representam 15%. O Instituto Nacional de Patrimônio Cultural, do qual faço parte, ele gerencia 4 museus nacionais, né? O Museu Nacional de Tóquio, de Kyoto, de Nara e de Kyushu. Esses museus, né, eles têm a base desses museus é a preservação e proteção da cultura tradicional e da história. Então, a gente faz toda a coleta, a gente realiza os restauros e fazemos diversas atividades. E cada um desses museus tem um caráter diferente, então vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, primeiro eu vou falar sobre o Museu Nacional de Tóquio. Pode-se dizer que é o museu central, né, do Japão, fica em Ueno, que é um distrito de Tóquio, e é um museu mais antigo do Japão, né? A coleção é de 117 mil itens. Dentre eles, são 89 tesouros nacionais e os considerados patrimônios culturais importantes são 643 itens. Então, os itens que são classificados como tesouros nacionais, no Japão todo, eles são 890 itens. Então, no Museu de Tóquio, tem 10% dessa coleção toda. Se eu tivesse que destacar um item desses 89, né, o que os japoneses talvez queiram mais ver quando vão a esse museu é esta obra. É o Shorinzu Byōbu, que é um biombo, né, que são 6 painéis de bosque de pinheiros japoneses, e é do Hasegawa Tohaku. Bom, a propósito, o museu recebe aproximadamente 3 milhões de visitantes por ano. Vamos falar então sobre os museus Nacional de Kyoto e Nara. Nara, durante o século VIII, e Kyoto, a partir do final do século VIII até a era Edo, foi onde os imperadores japoneses residiam. Então, ambas as cidades têm muita história, muitos templos, santuários e muita arte. Então, cada um dos museus recebe, armazena e expõe os itens que tem como centro a cultura local da cidade. Em Nara, no século VIII, foi construída uma espécie de armazém, né, que chamava Shosoin.
que coletava os tesouros da família imperial. E esses itens estão preservados até hoje, e durante o outono no Japão eles fazem uma exposição e pessoas do Japão inteiro lotam a cidade para apreciarem os objetos. Eu vou falar depois sobre o Museu de Kyoto. Bom, falando do Museu Nacional de Kyushu, esse é o museu mais novo dentre esses 4 museus e foi inaugurado em 2005 na província de Fukuoka, na cidade de Dazaifu. Kyushu é a ilha japonesa que fica mais ao sul, né, no Japão, e ela é cercada pelo mar e também uma região que é mais próxima da China, da Coreia, da Eurásia como uma forma geral. Então, desde muito cedo, essa região teve muito contato com o continente asiático e teve muita influência chinesa. O Museu Nacional de Kyushu tem como tema, né, a formação da cultura japonesa a partir do prisma da história asiática. E ano passado, o museu sediou uma reunião anual do ICOM e tivemos como tema Patrimônios Culturais para o Futuro, Desastres Naturais e os Museus. Bom, o que eu apresentei até agora são todos museus nacionais, né, não especializados e que tratam sobre a cultura. Mas, além desses, existem diversos outros tipos de museus nacionais. Né? Tem o Museu Nacional de Arte Moderna de Tóquio, o Museu de Kyoto também, tem o Museu Nacional de História da Civilização Japonesa em Chiba, tem o Museu Nacional de Etimologia de Osaka, enfim, diversos museus no Japão. Além disso, em abril do ano que vem vai ser inaugurado o Museu Nacional do Povo Ainu, em Hokkaido. Não vai ainda ter sido inaugurado na ocasião da conferência, mas estamos planejando alguns tours, né, pós-conferência para Hokkaido, então poderíamos, de repente, né, incluir essa viagem também na programação. Além desses museus, no Japão existem diversos outros museus específicos, então se vocês forem para a conferência ICOM, eu recomendo que façam uma boa pesquisa prévia e para conseguirem aproveitar bastante. Bom, falando sobre os 3 palestrantes principais desse ano, um deles será o famoso arquiteto japonês Kengo Kuma. Ele fez aqui o projeto, né, da Japan House também, e em diversos museus japoneses ele tem projetos. Eu vou mostrar aqui alguns museus que ele participou do projeto. Por exemplo, esse daqui é o Museu de Nezu. Tem o Museu de Arte de Santori, tem o Stone Plaza. E o conceito dele é sempre utilizar a madeira, né, e criar esse ambiente bem japonês. Ano que vem, em 2020, nós teremos os Jogos Olímpicos de Verão no Japão e a principal venue, né, a principal instalação, também é um design do Kuma Kengo. Bom, vou falar um pouco sobre a administração dos museus japoneses, né? Até agora, até recentemente, a administração dos museus japoneses estava dentro do Ministério da Educação e Cultura japonesa, mas os museus de arte e os museus de história, eles ficavam fora do MEXT, né? Fora do Ministério da Educação e Cultura, então era um modelo bem complicado de entender, na verdade. Mas, a partir de outubro do ano passado, a administração passou a ser unificada na Agência de Assuntos Culturais. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a atividade que eu estava envolvida até o ano passado, né, na Agência de Assuntos Culturais. Ano passado foi feita a revisão na Lei de Proteção dos Patrimônios Culturais e essa mudança na lei também impacta nos museus. Atualmente, no Japão, a administração para a proteção do patrimônio cultural teve como base
Lei de Proteção do Patrimônio Cultural de 1950. E tanto os patrimônios tangíveis e intangíveis, os monumentos naturais, todos eles tinham um plano sistemático de proteção e uso. E eles faziam toda a regulamentação e, quando precisava de algum restauro, etc., eles também forneciam o auxílio financeiro necessário. Ok, com a reforma da lei do ano passado, além do sistema já existente, estabeleceu-se um sistema de certificação do plano com um plano regional para preservação e uso dos patrimônios culturais. Essa nova lei é para que a preservação e o uso dos patrimônios culturais sejam feitos de forma completa e planejada, garantindo que esses importantes patrimônios sejam transmitidos para as futuras gerações. Os museus elaboram, né, o plano de preservação e o uso das coleções e dos bens que estão sob seus cuidados e, além disso, passarão a participar de forma mais ativa dos planos regionais de preservação e uso dos patrimônios. Então, a expectativa é que os museus passem a participar cada vez mais dessas comissões regionais também. Bom, a minha introdução acabou ficando um pouco longa, mas vou falar agora sobre o assunto principal. Vamos falar sobre o Icon de 2019 em Kyoto. Desculpe, na verdade, eu queria falar mais uma coisa. Juntamente com as Olimpíadas de 2020, nós estamos, ainda é um tema, um título provisório, mas a gente está fazendo, estamos planejando uma exposição cultural sobre o Japão. A gente está planejando mostrar diversas informações sobre a cultura japonesa em diversos momentos da história. Bom, então agora eu preciso falar sobre a reunião de Kyoto. Então, primeiro eu gostaria que vocês vissem um vídeo de promoção, né, de apresentação de Kyoto.
さて、ビデオはいかがだったでしょう E aí, か。 gostaram do vídeo? 皆様、京都に行きたくなりましたか。 Ficaram com vontade de ir para Kyoto? この ICOM 京都大会が開催される É Kyoto, né, que será o palco da conferência da ICOM de 2019, foi estabelecida como capital do Japão em 794 pelo imperador Kanmu. E até 1878, ou seja, por mais de 1000 anos, continuou sendo a cidade de residência do imperador. Nesse período, teve momentos em que o poder político ficou em Kamakura ou em Edo, mas Kyoto prosperou como um centro econômico, cultural e político do Japão durante todo esse período. Bom, em termos geográficos, Kyoto é cercada por montanhas, né, ela fica numa depressão, e há muitos santuários, templos, castelos e as residências, né, ainda em estilo tradicional. Então, diversos templos também, jardins que aproveitam, né, as irregularidades do terreno da cidade para serem construídos. Então, há diversas construções históricas e jardins que foram preservados e há 17 monumentos históricos em Kyoto que, em 1994, foram registrados como Patrimônio da Humanidade. Então, a capital de Kyoto foi a capital desde a era Heian, 794, até o final da era Edo, que foi 1868 e teve grande influência no desenvolvimento da arquitetura, paisagismo, planejamento urbano, etc. Então, as construções em Kyoto, elas se fundem com a paisagem natural. Isso é algo muito específico no Japão e mostra importantes aspectos espirituais e culturais do país. Por isso que esses monumentos históricos da antiga Kyoto foram registrados como patrimônio cultural da humanidade. Então, hoje, no Japão, tem 17 patrimônios culturais da humanidade, muitos deles ficam em Kyoto. Então, durante o período da realização da conferência em Kyoto, vão ter diversos eventos todos os dias. Então, no dia 3 à noite, a gente vai ter um evento social no castelo de Nijo. Esse castelo de Nijo, ele foi construído no século XVI e era uma área em que o general Tokugawa ficava quando ia para Kyoto. Então, em termos históricos, é um lugar essencial. Então, eu espero que vocês tenham a oportunidade de visitar esse local também. Então, vou falar um pouco sobre a conferência que vai ser realizada em Kyoto. Então, vai ser realizado esse ano, a partir do dia 1º de setembro até dia 7, e na antiga capital do Japão, em Kyoto. O Centro de Conferências Internacional de Kyoto, né, que é chamado de ICC, vai ser a principal instalação onde as reuniões vão ser realizadas. Vão ter diversos eventos sociais que também vão ser realizados em Kyoto, de uma forma geral, e também em museus no entorno. Então, vão vir aproximadamente 3.000 pessoas de 140 países e de pessoas ligadas aos museus. Então, durante o período da realização do evento, vamos ter diversas palestras, vamos ter reuniões gerais, as 30 comissões internacionais vão fazer as suas reuniões, vamos ter uma feira de museus, eventos, discussões, etc., diversas oportunidades. Bom, o tema deste ano é os museus como hubs culturais, o futuro da tradição. Então, aproveitando essa cultura tradicional, os museus adquirem uma nova função, que é de ser um centro cultural para a construção de um futuro próspero. Então, precisamos pensar o que nós precisamos fazer para cumprir nosso papel social. Desastres naturais, conflitos, globalização, envelhecimento da sociedade. Então, há diversos desafios em termos globais. E como os museus podem contribuir, né? E qual o papel que os museus vão ter dentro das cidades e das comunidades? Como nós devemos nos comportar? Qual deve ser esse papel? Então, nós gostaríamos de ter esse tipo de discussão bem ativamente com as pessoas que estiverem lá em Kyoto durante esse período. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a agenda.
Bom, o primeiro dia seria o dia 1º de setembro, e aí vai ser mais reuniões com os dirigentes. Então, para o público em geral, vai começar a partir do dia 2, segunda-feira de manhã. Está meio desalinhado. Então, no primeiro dia vai ser a reunião dos dirigentes, então o evento mesmo começa a partir do dia 2. E a maioria das reuniões vão ser feitas na Kyoto International Conference Center e fica aproximadamente 20 minutos do centro de Kyoto de metrô. Então, no dia 2 de setembro, vai ter primeiro a abertura. Aqui, encontramos a agenda. Então, no dia 2 de setembro, vamos ter a cerimônia de abertura. E aí vai ser uma abertura bem japonesa, então, mas ainda não posso dar muitos detalhes para vocês ainda. Depois da cerimônia da abertura, teremos uma das palestras principais. Então, a primeira palestra vai ser, conforme eu falei agora há pouco, o arquiteto Kengo Kuma. E depois dessa primeira palestra, vai ter um período de descanso e depois vão começar as plenárias. E a partir da tarde vão ter as sessões das comissões internacionais, painéis de discussões, workshops, etc. Depois de todas essas reuniões, vai ter uma festa de recepção, né, uma festa de abertura nesse mesmo lugar. No dia 3 e 4, tirando a cerimônia de abertura, vai ser mais ou menos uma agenda igual todos os dias. E do dia 2 ao dia 4, né, durante esses 3 dias, vão ter 4 plenárias, que serão todas de manhã. Os temas das plenárias serão sustentabilidade, a definição de museus, desastres e gestão de risco e arte asiática. Então, todos esses temas são fundamentais para a ICOM. Pronto, agora apareceu. Então, aqui estão os temas das sessões de plenária. Principalmente essa questão da definição, né, de museus, talvez exista a possibilidade da gente revisar a definição do que é museu, então será um ponto importante. E com relação à sustentabilidade, diante, né, da definição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, estabelecidos pela ONU, a questão da sustentabilidade acaba sendo essencial em qualquer área. Então a gente tem que pensar como museus, como que a gente tem que pensar em sustentabilidade? Quando nós falamos do segundo tema, que é desastres e gestão de riscos, nós, no Japão, a gente tem diversos problemas com terremotos, taifun, né, tufões. Então, a gente tem que pensar, né, como que a gente vai se preparar, como que a gente, né, vai lidar com esse tipo de situação. Então, acho que vai ser uma discussão bem acalorada, dado que isso vai acontecer no Japão. E a arte asiática foi uma solicitação do Japão para ser colocado esse tema, e nós estamos esperando discussões que tragam um ponto de vista de fora da Ásia também. Então, no dia 3 de março, também tem uma sessão especial, e o famoso fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado estará lá para fazer uma palestra. Então, vocês são os primeiros a saber. Essa informação ainda não foi divulgada. E com relação a toda essa negociações, né, com o Sebastião Salgado, o senhor Carlos Brandão nos ajudou muito, foi extremamente importante a participação dele nas negociações, então gostaria de expressar meus sinceros e profundos agradecimentos. No dia 4 de setembro também vai ter um painel de mangá. No dia 5 de setembro, cada comissão internacional vai fazer as suas reuniões externas. Cada uma das comissões internacionais vão para museus ou
outros aparelhos culturais que ficam na região de Kyoto. No dia 6 de setembro, será o dia de excursão e nós estamos preparando 30 a 40 possibilidades para vocês aproveitarem. E tudo que for feito, a princípio, dentro de Kyoto será gratuito. No dia 7, no período da manhã, no centro de conferências vai acontecer a reunião geral e vamos escolher os novos dirigentes. No período da tarde, será feita a cerimônia de encerramento no Museu Nacional de Kyoto. E como em 2022, o próximo local, sei lá, Alexandria, no Egito, vai acontecer a cerimônia de entrega da bandeira da ICOM também. E assim, a nossa conferência será encerrada. Então, durante o período que vai estar ocorrendo a conferência, a gente vai ter diversos eventos sociais. Um deles vai ser no Castelo de Nijo. E a gente gostaria de que vocês pudessem vivenciar o omotenashi, que é a famosa hospitalidade japonesa, enquanto estiverem lá. Então, durante o período do dia 2 ao dia 4, a gente vai ter também uma feira de museus, o Museum Fair, e está super concorrido. São 4.000 metros quadrados, mas praticamente todas as áreas já foram vendidas. Com relação às inscrições da conferência, elas já começaram, já estão abertas e os preços estão conforme indicados aqui. Então, até o fim de abril, vocês podem ter um desconto, Early Bird, por estarem se inscrevendo antes, então eu indico vocês a se inscreverem rapidamente. Então, como talvez seja também difícil ficar uma semana toda, a gente também vai fazer um passe de um dia. Talvez seja melhor para vocês. Falar um pouco sobre o acesso até Kyoto a partir de fora do Japão. Então, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Kansai, que fica em Osaka. E desse aeroporto até Kyoto, tem um trem que sai direto e em 1 hora você está em Kyoto. E da estação central de Kyoto até o local da conferência, é mais ou menos 20 minutos de metrô. Se você for a partir de Tóquio, você tem duas opções. Tem o aeroporto de Haneda e o aeroporto de Narita. Você pode pegar um voo para o aeroporto de Kansai a partir de lá. Se você quiser usar o trem-bala, que é o Shinkansen, é melhor você ir pelo aeroporto de Haneda. Em mais ou menos 2 horas e pouco, você chega de Tóquio até Kyoto. No último dia, vai ter a cerimônia de encerramento, vai ser feita no Museu Nacional de Kyoto. Eu vou falar um pouquinho sobre ele. Bom, a cidade de Kyoto, ela começou a ser construída no século VIII e nessa ocasião, ela foi inspirada na cidade chinesa, que em japonês chamada de Rakuyo. Então, Kyoto também era chamada de Raku no início. E o que ficava dentro da cidade era chamada de Rakuchu e o que é fora era Rakugai. Então, o museu, ele fica na região que é chamada, digamos assim, fora de Kyoto, Rakugai. Mas isso não quer dizer que é uma região decadente nem nada, é uma região incrível. Atravessando a rua do museu, por exemplo, fica o Sanju Sangendo, que é um templo com 1000 estátuas do exército de 1000 canons. Esse daqui é o lugar que ele estava falando, Sanju Sangendo. Então ele foi elevado, era só um patrimônio importante e agora ele é um tesouro nacional. E aqui é o Museu Nacional de Kyoto.
Então, aqui dentro do museu, eles são feitos em 3 andares, né? E sempre no primeiro andar tem uma imagem bem grande budista que vai sempre recebê-los. O museu foi inaugurado em 1897 e ele foi criado para receber e armazenar o tesouro dos santuários e templos. Então, uma das características é que muitas peças não são de propriedade do museu. Tem diversos itens que são considerados tesouros nacionais, são 29 tesouros nacionais, patrimônios culturais são 202, e esse de propriedade do museu. O que o museu apenas guarda, né, são 86 tesouros nacionais e 620 patrimônios culturais considerados de grande importância. Então, quando a gente fala assim, né, qual que é o significado de participar do ICOM Kyoto? Então, eu gostaria de pensar junto com vocês. Eu acho que aqui dentro de vocês, algumas pessoas tiveram experiência de participar do evento no Rio. Então, quem participou do Rio, acho que isso que eu vou falar aqui é bem óbvio, mas o primeiro significado, né, o significado mais importante é fazer o networking com as pessoas que estão relacionadas com os museus ao redor do mundo. Se você participar de uma das 30 comissões internacionais, uma vez por mês você vai ter reunião em algum lugar do mundo, e mesmo que você não vá, você vai ter essa rede de contatos. Além disso, o tema desse ano é Museus como Hubs Culturais, o futuro da tradição. E você, conseguindo participar dessa conferência, você vai com certeza fazer amizades, conhecer muita gente, e muitas conexões começam nos museus. E eu acredito também que em diversas oportunidades que vocês vão ter de fazer reuniões externas, etc., vocês vão poder descobrir novas facetas, né, de Kyoto que um turista comum provavelmente não vai ter acesso. E vocês, de repente, podem também se deparar com novos começos na carreira dentro dos museus de vocês. Nós, da conferência, da organização, estamos com muitas possibilidades. Muito obrigado. Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, bom, eu acho que foi uma introdução fascinante, né, para nós, a respeito dessa cidade maravilhosa. Acho que uma das cidades que tem uma tradição histórica das mais importantes aí no cenário mundial. São milênios de acontecimentos, enfim, de arquitetura que se somam e que realmente transformam Kyoto, acho que num destino realmente imperdível. E acho que também o tema, né, da conferência, que acho que para nós é extremamente estimulante. E eu queria só ressaltar uma das questões que, enfim, apareceu na apresentação, mas que eu acho que é importantíssimo também para nós atentarmos, é que justamente uma das propostas dessa conferência é a rediscussão do conceito de museus, que, portanto, é uma discussão que nos afeta a todos nós diretamente, né? Quer dizer, nós temos no Brasil uma legislação museológica, enfim, bastante desenvolvida, bastante avançada, né? O Sistema Brasileiro de Museus, o Estatuto de Museus, uma legislação que adota e que reflete justamente a conceituação atual do ICOM, e que justamente uma conceituação esta que está sendo, nesse momento, revista e rediscutida. Portanto, essa discussão que vai acontecer em Kyoto e as suas, enfim, eventuais consequências ou resultados, são resultados que certamente vão aí nos impactar
a nós todos, né, e o cenário museológico de todos os países, o nosso brasileiro, inclusive, de uma maneira muito direta. Então, se não houvessem outras razões para a nossa participação, eu acho que essa, né, de nós estarmos aí acompanhando, participando e levando a nossa posição a respeito dessa rediscussão do conceito de museu é absolutamente fundamental e essencial. Então, queria aí abrir agora para, enfim, perguntas, dúvidas, aproveitando aqui a presença dos nossos colegas japoneses a respeito da conferência. Enquanto vocês se organizam para perguntas, a Adriana Mortara vai fazer um comentário em complementação do que o Marcelo falou sobre a discussão sobre o conceito de museus, né? Tem uma discussão online, a Adriana vai indicar o link, né, onde você pode ter acesso ao que já tem sido discutido e fazer também uma contribuição. Da perspectiva mais logística, lá no Rio tiveram muitas perguntas relativamente a isso. Acho que o Beto Brandão já fez algumas indicações, né? O ICOM se organiza no âmbito de comitês nacionais, né? E aqui tem o Comitê Brasileiro e os comitês internacionais, que são os comitês técnicos temáticos. Há ainda bolsas, poucas agora, porque a maioria das chamadas aconteceram entre final do ano passado e início desse ano, para bolsas de apoio para viagem. Há ainda alguns comitês internacionais que estão abrindo, mas principalmente estão abertas chamadas para participação com papers ou comunicações orais, né? Também bastante relevante, né, que é uma oportunidade de a gente compartilhar práticas e experiências brasileiras, né? E muitas vezes, né, eu tenho uma vinculação com a USP, então também sempre chama atenção em relação a isso, especialmente quem tem vinculação acadêmica, às vezes ter um paper aprovado viabiliza, né, a solicitação de apoio à viagem por meio de órgãos de fomentos e afins, né? Um aspecto também bem logístico, atualmente a gente é categoria 3, o que deixa um pouquinho mais barata a inscrição. Eu menciono isso porque a gente tinha sido elevado para 2 e voltamos para 3, infelizmente, mas, por outro lado, a gente também tem aí uma inscrição um pouquinho mais barata. Então, vou passar a palavra para a Adriana Mortara, que é membro do Conselho do ICOM, para ela fazer o comentário sobre a questão das discussões do conceito de museus e depois a gente faz uma passagem de perguntas. Bom, se vocês entrarem no próprio site do ICOM, foi feita uma chamada, né, para os membros, e vários comitês internacionais também mandaram para os seus membros, né? Então, no site do ICOM tem que achar o caminho, mas são as atividades, Standards and Guidelines and Museum Definition, até 20 de maio, qualquer membro pode entrar e fazer ler, né, o que está sendo colocado e sugerir uma definição de museu, né? Assim, isso não está solto, né? Já foram feitas inúmeras discussões, especialmente no âmbito do ICOFON, né, que é o Comitê de Teoria, mas é muito importante que, se tiver a participação, né, porque, como o Marcelo falou, é uma questão fundamental para todos nós. Acho que todo mundo aqui, já de algum momento, quando precisou de uma definição de museu, abraçou a definição do ICOM, né? Então, eu acho que é bem importante. Não só o Marcelo sugeriu uma ótima sugestão de mencionar que a participação é aberta para membros e não membros, né? Então, são todos bem-vindos. Agora, claro, convidamos a todos que ainda não são membros, né, se tornarem membros. No site do ICOM Brasil, né, vocês têm ali as orientações de como proceder, ou nos procure. Há sempre a oportunidade de ser membro individualmente ou institucionalmente, né? A gente tem um conjunto relativamente grande de membros, mas ainda há muito o que ampliar no que tange o contexto brasileiro, que não são 5.000 museus, mas são 3.000 e tantos museus no Brasil, e, em especial, os membros institucionais, que ainda, né, percentualmente são poucos, né? Então, recomendo
recomendamos aí a adesão. Mila, por favor. Oi, obrigada pela apresentação. Nos deixa ansiosos e com muita vontade de chegar o momento de compartilhar com os nossos colegas. A Assembleia Geral, a Conferência Geral, ela é sempre um momento de aprendizado. Eu, nesse momento, tenho o prazer, a honra e o desafio de ser presidente do Comitê de Educação e Ação Cultural do ICOM, o SECA-ICOM, em estreita parceria e diálogo sempre com o ICOM-BR, nossos parceiros, e queria reforçar uma informação que eu acho que é bem importante. Além das chamadas para participação de apresentação no encontro de Kyoto, o SECA, por exemplo, está com 2 oportunidades de suporte financeiro para poder enfrentar parte dessa viagem para o Japão e estar junto com os seus pares nesse grande evento. Uma é o prêmio para as melhores práticas em educação museal. Convido a todos a se inscreverem pelo site do SECA. E o segundo é para as melhores investigações, melhores pesquisas em educação museal, que também ambos têm a oportunidade de apresentação e arcam com parte do suporte financeiro, hospedagem e inscrição para esse evento. Então, convido a todos a visitar a página do SECA, que dá acesso a partir da página do ICOM, e espero encontrar todos lá também. Obrigada. Bom, se nós não tivermos aí nenhuma pergunta, é claro que, enfim, também como só reforçando, enfim, o site do ICOM, não só do ICOM Brasil, mas, enfim, o site da conferência traz aí todas as, enfim, informações disponíveis e, obviamente, todas aquelas dúvidas operacionais de hospedagem, viagem, lembrando que esse período, aí uma informação de turismo brasileiro, 1º a 7 de setembro, no Japão, é alto verão, uma situação que se aproxima muito do nosso verão, então é um momento bastante agradável e para nós viajarmos e que Kyoto ainda se apresenta de uma maneira mais esplendorosa. Então, se não tivermos nenhuma pergunta, eu queria muito, enfim, agradecer nossos 2 colegas japoneses que fizeram uma viagem aí tão longa para compartilhar conosco, dizer que estamos muito agradecidos, já apresentar os nossos cumprimentos pela organização toda, já primorosa desde esse primeiro momento, e registrar a nossa certeza de que realmente será mais uma conferência fundamental aí para a história dos museus, e só, enfim, passar a palavra para as colocações finais deles. Nihon Hakubutsukan Kyōkai という日本の博物館をまとめている。Eu sou o secretário-geral da Associação de Museus do Japão, e no Japão são 5.700 museus. Quando a gente fala da Associação de Museus do Japão, 1/4 mais ou menos desses museus tem sempre um presidente, tem um curador, tem lugares que até não tem curador no museu. Então, por exemplo, também tem lugares como o Museu Nacional de Tóquio, que é gigante, e lugares bem pequenos. Então, tem muito mais, lógico, no Japão tem muito mais museus pequenos, na verdade. Então, gostaria muito que vocês fossem também nesses pequenos museus. E nessas oportunidades, mesmo as pessoas de pequenos museus vão ter oportunidade de conversar com vocês, trocar ideias. E eu também, aqui, quando eu vim agora para o Brasil, consegui conversar
bastante com o Marcelo, com a Renata, e a gente percebe que tem problemas comuns. Principalmente quando a gente fala do Japão, todo ano a gente tem questões financeiras que tem, e cada vez mais os recursos que os museus recebiam diretamente têm diminuído também. E com as políticas de turismo, eles têm pressionado a gente para usar cada vez mais os museus para divulgar cada vez mais a cultura do Japão. E a gente, claro, tem sempre um cuidado de preservar todos esses patrimônios, mas as políticas que estão sendo feitas são muito mais com relação ao uso desse patrimônio, né, de como vai aproveitar esse patrimônio. E não é que todas as pessoas, nos museus, pessoas que têm a opinião de que o mais importante é a preservação, mas no Japão está sendo cada vez mais destacado a necessidade do uso, né, da exposição desses itens. Então, eu imagino que no Brasil também tem umas questões parecidas e tem diversos problemas, né, que a gente tem em comum. Então, acho que vai ser uma oportunidade de trocarmos informações. Então, acho que é algo significativo e eu sei que é longe, mas eu acho que vai ser muito proveitoso. Eu estou esperando todos vocês. Agradeço muito por todos vocês que vieram aqui hoje ouvir a nossa conversa. Muito obrigado e espero vocês em Kyoto.